Olá pessoal, de novo aqui no canal Biblioteca Neuro, fazendo uma série de vídeos para o canal do Tiuli sobre investimentos e sobre função cerebral, né? Essa é a nossa maior intenção aqui, a gente poder entender um pouco melhor o nosso cérebro e com isso talvez ajudar todo mundo aí a ser melhor investidor, né? E melhor pessoa também, porque o canal do Tiuli também é sobre isso, sobre ser pessoas melhores. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Memória. Você já se perguntou por que algumas coisas que você vive, vê, escuta, sente, ficam com você o resto da sua vida e algumas outras coisas se perdem ao longo dos dias? Essa é uma pergunta que já intrigou muita gente e muitos neurocientistas já estudaram isso. No final do século XIX, início do século XX, as pessoas se perguntavam como que o cérebro define o que vai ficar guardado e o que vai ser esquecido. Isso tudo teve uma luz um pouco maior assim e a gente começou a entender um pouco mais disso a partir de um paciente chamado Henry Molaison. Ele era um cara que tinha crises convulsivas, ele tinha uma síndrome epilética e um dos tratamentos possíveis para a epilepsia é o tratamento cirúrgico, é retirar a área que é responsável por gerar a crise epiléptica. Então o Henry Molaison foi submetido a uma cirurgia para tentar tratar essas crises convulsivas. E do ponto de vista das crises, foi muito bem sucedida a cirurgia, né? Ele parou de ter crises. Mas, por outro lado, teve um efeito colateral meio indesejável que para o Henry Molaison acabou sendo muito ruim, mas para a gente foi a primeira chance de entender como funcionava justamente a formação das memórias, né? A cirurgia dele foi retirar uma parte do cérebro chamada hipocampo dos dois lados, ele retirou. E o que aconteceu, a coisa curiosa que aconteceu, foi que ele não formava novas memórias. Perceba o que eu acabei de dizer, ele não formava novas memórias. Ou seja, ele não esqueceu quem ele era, ele não esqueceu da família dele, das coisas que aconteceram durante toda a vida dele. Ele simplesmente não conseguia formar uma nova memória. Então, toda vez que ele almoçava, por exemplo, alguns minutos depois ele se esquecia que ele tinha almoçado. Ele não sabia dizer nem o que ele comeu e muito menos que ele tinha almoçado. A partir dessa descoberta, a gente começou a entender que possivelmente existiam vários jeitos diferentes de memória, né? Porque ele perdeu a habilidade de formar novas memórias, mas ele ainda conservava as memórias antigas. Então, talvez memória fosse algo muito mais complexo do que simplesmente armazenar informações. Mais tarde, um cientista que a gente já até falou no primeiro vídeo, que foi Papez, ele descreveu o circuito de Papez. No início, ele achava que isso tinha muito a ver com emoções. E ele não estava errado, isso realmente tem a ver com emoções, mas também tem muito a ver com memória. E ele descobriu, foi um dos primeiros circuitos cerebrais que foram descritos. Então ele descobriu que não era uma área cerebral que estava atuando para o registro da memória. Não era uma área cerebral responsável por adquirir aquela primeira memória, mas um circuito. A informação chegava, rodava como se fosse uma sequência de estruturas interconectadas e ficava como se fosse fazendo um loop ali nessas estruturas. E conforme a intensidade desse loop, ou quantas vezes essa memória ficava rodando ali, por quanto tempo, isso gerava uma memória mais duradoura ou menos duradoura. A grande questão é que Papez achou que isso tinha a ver com emoções, e ele não estava errado do ponto de vista do seguinte: a memória e a emoção, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, estão muito interligadas. Uma influencia na outra. A sua memória gera emoções e a sua emoção interfere em como você armazena as suas memórias. Bom, partindo de uma parte um pouquinho mais técnica é o seguinte: você tem uma série de sentidos, né? Você tem tato, olfato, visão, ou audição. Essas coisas, elas te fornecem informação o tempo todo tipo de informação, coisas que a gente não está acostumado a entender. Por exemplo, quando você está usando uma roupa, todo momento a sua pele está informando para o seu cérebro que tem alguma coisa encostando nela. Só que você tem muitas outras coisas mais importantes para se preocupar. Então, o seu cérebro tem que decidir o que é importante e o que não é importante ser guardado. Isso não é uma informação importante. Mas, por exemplo, se eu vejo um animal voraz em algum lugar rondando, isso é uma informação importante. Então, as informações sensoriais que estão me dizendo isso, por exemplo, a visão, vai ser privilegiada em relação aos demais estímulos que eu estou recebendo. Só que eu estou recebendo milhares de informações ao tempo todo. Aquilo que eu não presto atenção é perdido.
aquilo que eu presto atenção, ele vai ser levado para a próxima fase, onde eu posso ou não dar significância a isso, dar importância maior e registrar de uma maneira mais duradoura. Nesse estágio, a gente chega no que a gente chama de memória de curto prazo. Ela geralmente é chamada também, tem um termo em inglês chamado Working Memory. Working Memory, na verdade, é uma memória de trabalho. É aquilo, uma informação pequena, rápida, que te permite realizar tarefas. Quando eu estou lendo um livro, eu tenho que lembrar do início do parágrafo quando eu chegar no final. Mas uma vez que eu compreendi o sentido da coisa, por exemplo, uma página, 10 páginas, você não vai lembrar exatamente o que estava escrito no início daquele parágrafo específico daquela página. Você vai lembrar da ideia geral. E isso é uma próxima fase da memória. A gente vai pegar algo que era temporário, que era só para trabalho, e vai transformar em informações mais duradouras ainda, coisas que vão permanecer por mais tempo. Por último, a gente chega no estágio da consolidação das memórias. Conforme a gente dá muita atenção, a gente repete várias vezes uma memória, alguma coisa que a gente fez, alguma experiência, ela vai se consolidando no nosso cérebro e vai sendo armazenada em algum lugar. E isso é o que demanda toda a nossa habilidade cerebral. Existem vários lugares para se armazenar essa memória de longo prazo. Essa é outra característica importante da memória de longo prazo. Ela é armazenada em algum lugar do cérebro, mas para você ter acesso, ela tem que ser recuperada. Quando você repete várias vezes uma memória de longo prazo, recuperando ela, trazendo ela de volta à sua memória de curto prazo, né, aquela memória de trabalho, você dá mais atenção, você gera mais intensidade para aquela memória. Quando a gente está estudando, você acaba tendo que repetir várias vezes, porque cada vez que você repete, você grava um pouquinho a mais. E quanto mais você repete uma coisa, melhor você guarda ela, porque você vai fortalecendo as conexões cerebrais e você vai deixando o caminho para a recuperação dessa memória um pouco mais claro para o seu cérebro. Então, toda vez que você quiser recuperar aquela memória, se você repetiu ela várias vezes, seu cérebro vai saber o caminho para chegar até ela e para trazer ela para a sua memória de trabalho de uma maneira mais fácil. Falando mais sobre a Work Memory agora, a memória de trabalho. Essa é uma das memórias mais interessantes que tem. Eu já dei alguns exemplos do que elas funcionam, mas olha só que interessante. Ela tem um tamanho um pouco delimitado e isso já foi usado até para coisas úteis da sua vida. O número inicial era 7 dígitos, os números de telefone antigamente, porque a sua habilidade de guardar é mais ou menos 7 números, 7 dígitos, né? Isso é a média da população. Algumas pessoas conseguem mais, outras pessoas conseguem menos, mas a média consegue 7 números. E como descobriu-se isso, achou-se que era mais fácil se a gente tivesse números de telefone de 7 dígitos, porque assim eu consigo ouvir ou escrever ou alguém me passar esse número e eu consigo manter ali o suficiente para eu digitar ou para eu anotar. Então isso facilita a minha operação, né, a execução de alguma coisa. Bom, mas essa memória de longa duração, afinal, é o que mais importa, né? É o que a gente leva para o resto da vida. E esse tipo de memória, ela também existem vários tipos de memória. Isso é o que dá as diferentes inteligências das pessoas. Algumas pessoas têm mais facilidade para algum tipo dessas memórias. Bom, na memória de longa duração, a gente tem as coisas explícitas e as memórias implícitas. As memórias explícitas é o que todo mundo entende como memória mesmo. Fatos, eventos, né? Então, essa é uma área que foi retirada no paciente HM. Ele não registrava mais novos fatos, novos eventos. E foi justamente essa parte mais medial do lobo temporal, para quem entende um pouquinho aí mais de anatomia. Já na parte implícita, tá as coisas que a gente não consegue muito bem dizer. A grande diferença entre explícita e implícita é que a explícita você consegue verbalizar, você consegue contar para alguém. Então, se eu lembro de um fato, eu posso simplesmente falar para alguém, olha, aconteceu tal coisa tal dia. E as memórias do tipo implícita, elas não são tão fáceis assim de você expressá-las, né? Às vezes é uma memória que você só sabe fazer. Algumas pessoas dividem isso no explícita como saber o que. E o que a memória implícita é a saber como. Você sabe como fazer, mas você não consegue, às vezes até consegue, mas não é a característica da memória de ser facilmente expressável.
Uma coisa da explícita, por exemplo, é os grandes eventos da nossa vida, né? Casamento, aniversários especiais, primeiro beijo, esses tipos de coisas assim, grandes eventos que fizeram parte. E outra coisa é a memória de fatos, a memória histórica. Uma coisa de investimentos, por exemplo, que todo mundo lembra é o Wesley Day, né? O dia que a bolsa caiu e com certeza algumas coisas aí desse ano também vão ficar guardadas aí durante a história como fatos que aconteceram, certo? A memória de procedimento é uma memória que te permite fazer as coisas sem ter que racionalizar sobre elas. Por exemplo, dirigir o carro. Dirigir o carro é um ato que exige memória, você precisa lembrar daqueles procedimentos que você realizou. Então você entra, você ajusta o banco, você engata neutra, você liga o carro, você ajusta os espelhos, você coloca o cinto de segurança. Tudo isso é uma sequência de procedimentos. E toda vez que você faz isso, você não fica pensando, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. Você não precisa traçar uma estratégia. Por quê? Porque seu corpo lembra disso, é um procedimento que ele está acostumado a fazer. E essa é uma memória de procedimento. As habilidades esportivas também são desse jeito. Você lembra como faz um determinado movimento. Os seus próprios músculos, eles têm essa memória muscular. Eles lembram como tem que ser a contração. Isso também está armazenado dentro do seu sistema nervoso central. Como tem que ser a ativação do músculo para que você realize o movimento daquela forma ótima. E existe uma parte da memória de longa duração que também é conhecida como condicionamento clássico. Basicamente, é quando você associa um determinado estímulo a uma memória. Quando você tem, por exemplo, um estímulo que é associado a uma emoção específica. Existe uma outra ainda, de memória de longa duração, que é a aprendizagem não associativa. A gente também consegue fazer algumas coisas que não depende de uma associação muito clara, assim, igual eu acabei de falar. Existe o mecanismo, por exemplo, da habituação. Quando você vai fazer alguma coisa muito assustadora, no começo você tem aquela sensação de medo mesmo. Você não controla ela, você vai sentir. Mas com o tempo, a repetição daquele mesmo estímulo, você vai percebendo que aquilo não é perigo. Então você vai suprimindo essa reação e você para de ter aquela reação de medo característica, né? O dilatar das pupilas, né? Acelerar do coração, respirar fundo, esse tipo de coisa. E o contrário disso é aprender a ter uma reação a um estímulo. Por exemplo, se você bater o carro numa determinada esquina, você vai, às vezes, toda vez que passar por lá, você vai lembrar daquilo, você vai ficar mais atento naquela esquina. Esse é o fenômeno da sensitização. Isso é tão interessante que alguns animais usam isso como um mecanismo de proteção. Por exemplo, a falsa coral, ela imita a coral verdadeira porque os outros animais aprenderam ao longo da evolução e ao longo da vida que a cobra coral é perigosa. Na verdade, na natureza, os animais que têm cores vibrantes, eles geralmente são perigosos. Linguagem é uma coisa que exige integração de várias memórias. E você tem que se lembrar como fala, como produz aquela fala, como os músculos têm que se contrair para você realizar o ato de falar. Várias regiões, elas armazenam diferentes tipos de memória. Tá, então agora vamos entender um pouco melhor. Exemplo da pessoa amada. Quando você pensa nessa pessoa, vai vindo uma série de informações. O cheiro, o rosto, a voz. Diversos estímulos de fontes sensitivas diferentes, mas que são integradas como um todo para formar uma única memória. E, por outro lado, você tem, por exemplo, o cerebelo, que está relacionado a ajuste de postura, uma memória mais motora. Então, quando você, por exemplo, joga tênis ou joga algum tipo de esporte que exige você manter uma postura, essa memória de como você ficou, como é a postura ótima para realizar aquele tipo de movimento, é uma responsabilidade do cerebelo. Bom, uma das coisas que influenciam nesse armazenamento de longo prazo é a quantidade de estímulo que chegou. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa amada, é igual eu falei, você tem várias fontes de informações sobre ela. Quando você pensa sobre ela, você tem a visão, o olfato, o cheiro, você tem o tato, né? Lembranças de essa pessoa te tocando ou você tocando ela, a audição com a voz. Então, essa multiplicidade de estímulos faz com que essa memória se consolide de uma maneira melhor. Outra coisa que é muito importante na preservação dessa memória é a emoção que você vivenciou.
Então, se alguma coisa é muito emocionante, ela também vai gerar um estímulo mais intenso e isso vai favorecer com que ela seja guardada por mais tempo. E os eventos marcantes da sua vida são os grandes exemplos disso. Então, o seu casamento, aniversários, esse tipo de evento acaba ficando marcado pela emoção gerada naquele momento. Um outro parâmetro muito importante da consolidação da memória é a atenção. A atenção essa é mais óbvia quando a gente pensa em estudos formais. Quando você está tentando prestar atenção na aula, é porque se você se dedicar ali, focar a sua atenção no que o professor está falando, a sua chance de memorizar é maior. Assim como você tentar estudar ouvindo música ou fazendo outras coisas, a sua chance de gravar o que você está estudando é menor. Então a atenção é um dos grandes parâmetros, é uma das grandes coisas que influenciam. Por isso que tudo que a gente quiser aprender, que a gente quiser se esforçar, a gente tem que colocar bastante atenção naquilo. Quanto mais atenção você colocar em alguma coisa, maior a chance daquilo ficar gravado por mais tempo no seu cérebro. O estresse também está muito relacionado à formação das memórias. O estresse, todo mundo acha que é maléfico para a sua memória. E ele realmente pode ser. O estresse ele é essencial, às vezes, para a formação de memórias longas. Quando alguma coisa não te gera nenhum estresse, ela tem menos probabilidade de ser guardada por mais tempo. Por outro lado, se você está exposto a um estresse muito intenso, isso é um pouco prejudicial, porque o estresse libera algumas substâncias, principalmente cortisol, né? E essas substâncias, elas são prejudiciais para as memórias. Mas olha um exemplo de como o estresse te ajuda. Vocês já repararam que próximo de uma prova, ou de um teste, ou de alguma coisa de grande importância, você tem uma habilidade de gravar muito mais? Aquela matéria que às vezes você passou o semestre inteiro tentando estudar, ou não, né? De repente, com um dia antes, você consegue armazenar aquela informação toda. Isso se dá pelo nível de estresse que você está, antecipação. O humor também influencia na sua habilidade de gravar as coisas. Quando você está feliz, alegre, o seu cérebro está num ambiente ótimo, em que as informações são recebidas e armazenadas de uma maneira mais fácil. E quando você está triste, às vezes desiludido, isso acaba sendo um pouco pior. Outro fator muito importante para a consolidação da memória é o sono. Durante o sono, seus neurônios eles fortalecem as conexões que eles fizeram durante o dia, como se fosse um momento do seu cérebro organizar as informações. Então o sono é muito importante para a memória. E por isso que a gente tem que ter uma boa qualidade de sono. Algumas substâncias podem até ser benéficas para a gente, fortalecer a nossa habilidade de consolidar memórias, de ter mais espaço na memória de trabalho. Uma delas é a cafeína. Por isso que o café acaba deixando você um pouco mais acordado. Você ativa mais seu cérebro, isso aumenta a sua capacidade de prestar atenção nas coisas. Por outro lado, se você exagera um pouco na dose do café, esse efeito ele não só se perde, como ele começa a ser prejudicial. O seu cérebro, quando ele está muito agitado, ele não consegue focar, ele não consegue prestar atenção em uma coisa só. Tudo bem, agora vamos contextualizar um pouco mais o que a gente está falando. Por que falando em memória numa série que eu estou fazendo para o Tiuli sobre investimento? É para te dizer o seguinte, a sua habilidade cognitiva, a sua habilidade de tomar decisões está muito relacionada à sua memória. Então, quando você vai avaliar uma empresa, um investimento, você tem que ter uma habilidade, usar todos os seus conhecimentos prévios para gerar comparações daquele investimento com as coisas que você já viu. E aí a gente volta de novo lá no Benjamin Graham, com o investidor inteligente e o seu grande discípulo, que é um dos caras que eu mais admiro no mundo dos investimentos, que é o Warren Buffett. Uma coisa que o Warren Buffett sempre fala é: invista naquilo que você conhece. E uma coisa fundamental para você conhecer é se lembrar. Memórias são investimentos como ações. Elas, no longo prazo, dão grandes resultados. E é por isso que a gente também volta aqui falando sobre a parte mais humana do Tiuli. O que ele prega, por exemplo, nas séries como Segredos de Conduta, ou sobre tudo que ele fala sobre ser uma pessoa melhor, ser um investidor melhor, não ficar entrando em promessas fáceis que vão acabar te rendendo mais sofrimento, angústia, ansiedade. E ter mais calma para poder investir com consciência, com clareza, dentro daquilo que você conhece, para que você tenha paz de espírito e isso possibilite que você utilize das suas memórias da melhor maneira possível e que elas te possibilitem que você faça as melhores decisões.
Então é isso, pessoal. Essa é a importância da memória para o investidor. E a nossa intenção é justamente isso. Fazer com que você entenda um pouco melhor como funciona o seu cérebro e isso possibilite com que você utilize essas informações para melhorar os seus investimentos, a sua vida, as suas relações e melhorar o seu desempenho na sua vida. Fica atento porque vem coisas legais por aí, vários temas interessantes que podem ser muito úteis na sua vida pessoal e de investidor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de seguir o Tiuli também. E esse foi mais um Biblioteca Neuro.